nos termos do requerimento número 2 da CDH de 2013, aprovado em 5 de 3 de 2013, de autoria desse senador, para debater a situação dos aposentados e pensionistas e ativos das Forças Armadas. Nós vamos ter, pelo número de convidados, 4 mesas. A primeira mesa, então, de imediato, nós vamos formatar a primeira mesa, dizendo a todos que essa audiência pública ainda é fruto de um compromisso que eu havia assumido no ano passado, numa conversa que tive com os líderes dos militares, principalmente aposentados e pensionistas, mas também tinha ali naquela reunião pessoas que se identificavam com a caminhada e a vida de homens e mulheres que defendem a pátria, enfim, e que estão ainda na ativa. Eu me comprometi a fazer a audiência e assim eu faço no dia de hoje. Aprovamos o requerimento aqui na comissão, a presidenta, a senadora Ana Rita, entendeu que era um compromisso que eu tinha assumido e respaldou, então, para que eu fizesse a reunião em data que foi marcada, remarcada, porque apenas dependia de oportunidade adequada com a posse já da nova direção desta comissão. Então, sejam todos bem-vindos. Agradeço aquele grupo grande que me surpreendeu, porque me convidaram para o almoço, o Pimenta me convidou para o almoço com ele. Cheguei lá e tinha quase 30 pessoas, devido ao meu aniversário, que foi dia 15 de março. Agradeço a todos. Vamos ao nosso debate. Faremos um debate tranquilo, equilibrado, mas na linha de permitir que vocês possam, naturalmente, colocar os seus pleitos, as suas dúvidas, os questionamentos, e que a gente possa sair dessa reunião com algum encaminhamento positivo, né, que atenda às demandas dos senhores e das senhoras. Lembrando a todos, e repito mais uma vez, que quando eu olho para os servidores públicos, eu não faço diferença entre servidor público ativa ou de aposentado, ou militar ou civil. Todos são servidores da pátria. E, por isso, essa reunião tem essa linha de conduta, né? A defesa dos servidores, nesse caso aqui, principalmente aqueles que atuam na área militar, seja aposentado, pensionistas ou não. Então, de imediato, vamos à primeira mesa. Nós formaremos, no mínimo, 3 mesas, né, Candidato? No mínimo 3 mesas pelo número de pessoas que foram indicadas. Todos que pediram para falar, vão falar. Aqui é democracia plena. E, no final, ainda, eu darei oportunidade, no mínimo, a 2 ou 3 do plenário, se assim os que estiverem na mesa entenderem, para que façam algum questionamento. Então, primeira mesa, Genivaldo da Silva, presidente da Associação dos Militares da Reserva, Reformados e Pensionistas das Forças Armadas. Seja bem-vindo como nosso convidado aqui. E repito, aqui não importa quem é a primeira mesa, a segunda mesa ou a terceira mesa. Eu chego a dizer que a terceira mesa é a melhor. São aqueles que ficam na mesa até o final dos debates. Mas todas as mesas são importantes. Convidamos a senhora Miriam Cristina Destman Stein, se pronunciei correto, que é esposa de militar do Exército, que também pediu para fazer o seu depoimento. Convidamos também Rita Densteimen, é mais ou menos isso, né? Que é presidente da Federação da Família Militar do DF. E Valdemar de Mouta Campelo Filho, capitão de mar e guerra e presidente da Confederação Nacional da Família Militar. E depois nós vamos, então, para os outros convidados. Posso até fazer uma leitura rápida aqui, já para situar na abertura dos trabalhos. Teremos, então, independente dos que eu já chamei, Genibaldo da Silva está aqui, a Miri já está, a Rita também já está. Teremos depois o Valdemar, que já chamamos o Valdemar também, o Antônio Vicente da Silva Neto, assessor parlamentar da Associação de Praças das Forças Armadas. Ivone Luzardo, presidente da União Nacional de Esposas de Militares das Forças Armadas. Coronel Soares, presidente da família MT. Sebastião Pinheiro Duarte, terceiro sargento quadro especial e vereador de Cáceres, Mato Grosso. Cantídio Rosa Dantas,
coronel e presidente da Federação da Família Militar do DF, FAMIL, Eduardo Souza Silva, presidente da Comissão QESA Brasil, Floriano de Sá Peixoto, auditor fiscal da Receita Federal da Direção da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social, ANFIP. Esses são os convidados que farão parte das outras mesas. De imediato, passamos a palavra ao senhor Genivaldo da Silva, presidente da Associação dos Militares da Reserva, reformados e pensionistas das Forças Armadas. Bom dia a todos. Bom dia aqui à mesa, especialmente ao senador Paulo Paim, que em 17 de dezembro de 2012 aprovou nesta mesma casa o requerimento para que nós pudéssemos estar aqui presentes nessa audiência pública, trazendo as nossas reivindicações. Estão ouvindo aí atrás? Bom dia aos senhores, estão ouvindo aí? Bom dia aos senhores aqui, militares, familiares, autoridade competente, governamental, senadores da República, deputado federal, para que nós possamos aqui discutir essa questão. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade por estar presente a esta Comissão de Direitos Humanos e trazer as nossas reivindicações. Quero falar inicialmente... Só um pouquinho para efeito de gravação. Primeiro, o seu não está funcionando, está com problema o seu, nós vamos ter que trocar. E me informaram, inclusive, que quem falaria em primeiro lugar? Então, permita. Então, já que o seu microfone está com problema, enquanto eles ajustam, o senhor vai começar de novo. Então, nós vamos começar, então. Eu fiquei sabendo somente agora, que é o comandante Campelo que vai fazer a primeira fala. Então, comandante Campelo, o senhor faz a abertura e já fica no seu tempo. Depois nós seguimos na sequência. Muito obrigado. O seu microfone está funcionando. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, presidente desta sessão. Excelentíssimas autoridades presentes ou aqui representadas, senhores integrantes da mesa, senhores líderes das entidades representativas da família militar, minhas senhoras, meus senhores, amigos da família militar. Preliminarmente, desejo agradecer a oportunidade que nos está sendo proporcionada pelo excelentíssimo senhor senador Paulo Paim em nos conceder este espaço para colocar as apreensões que afligem a família militar, que incansavelmente tem buscado uma solução para as suas vicissitudes ante a descontinuada e pouca atenção que nos tem sido dada pelos agentes públicos do governo federal. É verdadeiramente decepcionante constatar que, no trato das questões militares, ainda se tenha a inexplicável obstinação de colocá-las sob a égide ideológica como parâmetro definidor da opção de respostas às suas necessidades essenciais, que objetivam permitir que cumpram suas destinações constitucionais. Por sua vez, os poderes da República, especificamente o Judiciário, têm se esmerado em agir preconceituosamente nas demandas judiciais que envolvem interesse dos militares, numa inequívoca demonstração de relativização de direitos reclamados, para apenas citarmos informações que nos têm sido dadas ao conhecimento procedentes das entidades que compõem o sistema Confamil. Parece-nos que, para os agentes oficiais, o estamento militar só tem uma única destinação, a de ser considerado como um objeto de uso pessoal e episódico, uma guarda pretoriana em permanente disponibilidade de emprego, conforme os humores dos detentores do poder na ocasião, e para o qual bastasse apenas a atenção pontual e imediata. É nosso entendimento que, como Força Armada, somos constitucionalmente consideradas instituições permanentes,
o que significa não estarmos sujeitos à solução de continuidade em que pese a alternância de poder dentro do regime democrático em que vivemos. Não há, portanto, transitoriedade de permanência, o que nos permite concluir que, seja qual for o governo constituído, cabe ao Estado a responsabilidade pela manutenção de suas forças armadas em meios materiais e humanos, para que elas possam exercer em plenitude e com proficiência as suas missões constitucionais. Trata-se, portanto, de um ato de responsabilidade para com o país, aí se incluindo a defesa do território nacional e do povo que nele habita. Isso pressupõe a integralidade e não a particularidade do seu emprego. É paradigma institucional do conhecimento de todos que as Forças Armadas se destinam a servir ao Estado e não a governos. E talvez aí resida a raiz de todos os problemas que afrontam e agridem as nossas instituições permanentes, numa insistência sem fim em confundir-se o coletivo com o particular e colocar a ideologia como parâmetro definidor de conduta. Essas divagações são necessárias para mostrar a tantos quantos nos ouvem que todos os problemas que aqui serão expostos pelos nossos especialistas nada mais são do que consequência dessa consciência oficial equivocada sobre o que representam as Forças Armadas para o país, que induz a sociedade vislumbrá-las como um estigma pernicioso a ser evitado. E isso não se coaduna com o inconcebível sucateamento dos seus meios operacionais, além da irresponsável política de desestimular os profissionais, contribuindo para o incremento na evasão de militares, com sérios prejuízos para o exercício da missão de defesa, não só em termos numéricos, como em termos de qualidade do elemento humano, responsável que é pelo manuseio de equipamentos de elevada sofisticação tecnológica e custo. Ignorar essas características que tornam a vida militar com especificidades inigualáveis à de outras carreiras é não entender ou manter-se indiferente às razões pelas quais cobramos mais atenção do Estado, pois até agora, e isso já se prolonga por pelo menos 52 anos ininterruptos, nada tem sido provado como uma inverdade. O comum é a permanente alegação da não existência de recursos em decorrência de persistentes crises financeiras, o que sugere estarmos continuamente vivendo num estado em franca insolvência, ou então que tem na cronicidade do uso de hipocrisias e mentiras seus grandes recursos de persuasão. O fato é que hoje sofremos as consequências disso, que se tornou um verdadeiro estado de espírito que perdura teimosamente ao longo do tempo e que não sabemos até quando irá assim permanecer. Que me perdoem os senhores e tantos quantos estiverem nos ouvindo, principalmente aqueles que abraçaram como ideal de suas vidas a carreira militar, mas a continuarmos a ser tratados como até então temos sido, melhor seria que se decidisse pela ousadia e a coragem de propor-se uma reforma constitucional, na qual fosse sugerida a extinção das Forças Armadas. É inadmissível assistir-se a manobras dissimuladas e, por vezes, até mesmo ostensivas, de responder às carências de recursos, programando arranjos financeiros paliativos e injustos como solução emergencial, o que para nós representa tão somente um incontido desejo de dividir
os militares em atividade dos inativos. Por outro lado, a argumentação rançosa de os recursos são limitados para atender às necessidades das instituições militares não tem guarida racional, a não ser a pretensa tentativa de fragilizar as Forças Armadas, atendendo a interesses subalternos ou mesmo escusos próprios de quem não tem qualquer compromisso com o país. Senhoras e senhores, insistentemente tenho procurado buscar uma explicação racional e definidora do momento que estamos vivendo, e creio tê-la encontrado numa colocação feita por Sua Eminência, o senhor Cardeal Dom Vicente Scherer, arcebispo de São Paulo. Neste momento, peço perdão e permissão à Sua Eminência para usar um trecho de sua entrevista a um periódico de grande circulação nacional, quando, por cristalina inspiração, definiu de forma soberba a cultura que hoje vivenciamos e que responde aos mais atentos a tudo o que expomos anteriormente e que coloca a meditação de todos nós sobre o caminho que estamos trilhando. Assim, disse Sua Eminência ao falar sobre os desafios da pós-modernidade. Início da citação. Refiro-me à nova cultura, que poderia ser definida como cultura líquida, sem valores sólidos e consistentes. É a cultura do subjetivismo absoluto. Tal cultura leva ao relativismo todos os valores, sejam éticos, antropológicos ou até mesmo religiosos. Fim de citação. É essa modalidade cultural que, com perplexidade, nos deparamos nos dias de hoje, pois chegamos até o absurdo de relativizar a moral e a ética na vida do nosso povo, tornando-as uma prática usual. Isso sem contar com a prática já consagrada da aplicação da presunção de direitos, que, no nosso entendimento, mais se aplica a regimes autoritários, no qual o agente que define o direito é conduzido ao endeusamento. A responsabilidade, como um de nossos importantes valores... Pois não. Mais 5, se você sabe. 10 mais 5, mais 5. Que define a forma com que nos comportamos diante da dinâmica das relações particulares e institucionais em nossas vidas, pode também ser relativizada e, como tal, passível de ser manipulada conforme a subjetividade do entendimento que se possa ter sobre os encargos que nos são confiados. Não há como negar que isso se constitui um grande desafio a ser combatido, pois os nossos valores não podem continuar a ser relativizados indefinidamente, com o risco de podermos estar caminhando para uma ruptura do tecido social, de consequências imprevisíveis. Impõe-se, pois, à sociedade reagir contra esse quadro lesivo ao país, e nós aqui estamos, como parte dessa sociedade que somos, nos propondo a começar essa reação, cobrando a responsabilidade que cabe aos agentes públicos em gerir com proficiência e justeza as carências das Forças Armadas, para que elas cumpram em plenitude aquilo que lhes foi constitucionalmente conferido, como sendo da sua responsabilidade para com os superiores interesses do país. A família militar, através dos segmentos aqui presentes e representados, espera com grande expectativa que seus anseios e aspirações encontrem nesta Casa do Povo a responsabilidade de lhe oferecer as respostas que venham atenuar suas dificuldades, ante o entendimento de que o militar sempre foi e sempre será o povo fardado. Muito obrigado. Este foi o
capitão de mar e guerra e presidente da Confederação Nacional da Família Militar, senhor Valdemar de Mouta Campelo Filho. Na sequência, agora, vamos voltar, então, ao presidente da Associação dos Militares da Reserva, reformados e pensionistas das Forças Armadas, e dizendo que nós, mediante o entendimento feito, convidamos aqui para a mesa, a Miriam vai entrar na segunda mesa, e o senhor Cantídio Rosa Dantas, presidente da Federação da Família Militar, FAMIL-DF, então fica nesta primeira mesa, mediante o acordo feito com todos. Quero também registrar que a gente está recebendo aqui telegramas, e-mail, enfim, mensagem pelo celular, por isso que eu pego ele de vez em quando. Enfim, quero registrar que recebemos o Roberto Rodrigues Ramos, suboficial reformado da FAB, que está nos ouvindo em Guaratinguetá, São Paulo, parabenizando o evento a todos aqueles que organizaram. Também recebemos o Sr. Paulo Roberto Wiltz, cabo especializado da família reformado por invalidez, que nos ouve do Rio de Janeiro. Ele gostaria que alguém falasse sobre o reajuste de 28%. Então, com a palavra agora, como havíamos combinado no início, o senhor Genivaldo da Silva, presidente da Associação de Militares da Reserva, Reformados e Pensionistas das Forças Armadas. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Gostaria de parabenizar especialmente a Vossa Excelência, senador Paulo Paim. Bom dia a todos os presentes, familiares, militares, senhoras e senhores. Bom dia aos nossos senadores da República, aos nossos deputados federais e às nossas autoridades competentes. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade por estar nesta Comissão de Direitos Humanos, apresentando as nossas reivindicações. Quero falar inicialmente sobre as significativas perdas sofridas pela família militar, com a edição da medida provisória 2215-10/2001, que há 13 anos encontrava-se no Senado Federal, com a participação do senador Paim, 17 de dezembro de 2012, às 15h45, aqui nesta mesma casa, o senador Paim aprovou o requerimento para que nós pudéssemos estar aqui presente, toda a família militar, trazendo as suas reivindicações. Parabéns a Vossa Excelência. Quero falar também sobre as nossas perdas sofridas com esta MP 2215. Ela nos tirou, em 2001, nós tínhamos algumas gratificações. O exemplo, 160, o adicional de inatividade, quando o militar passava para a reserva, ele ganhava o adicional de inatividade, também foi retirado. Tirou a G7, tirou o posto acima, o militar passava para a reserva, automaticamente seria promovido a um posto acima. É significativo essas perdas, porque deixou de receber uma importância para a sua sobrevivência na reserva. Auxílio moradia também nós tínhamos, foi retirado. Licença-prêmio, completaria o militar 10 anos de serviço, ele tinha uma licença-prêmia. 5% a completar 10 anos de serviço também foi retirado. Então, todas essas questões aqui, especificamente citadas, foi nos retirado. Por isso que nós estamos hoje com um salário super defasado. E além dessas questões aqui citadas, nós ficamos 10 anos sem R$1 de aumento. Quero informar aqui também que não foi no governo anterior, nem no governo atual. Foi um presente que nos deixaram FHC. Tem que ser falado sim, porque a sociedade brasileira realmente talvez não conheça. Eu sempre cito aqui, o governo anterior deu um aumento para nós, agora 30%, não resolve a nossa questão. 10% agora em março, 10% em 2014 e depois 10% em 2015. Não vai resolver o problema do salário das Forças Armadas. É importante que haja um estudo para fazer uma equiparação salarial com as outras categorias. Quero informar aqui também que um segundo sargento das Forças Armadas Brasileiras ganha R$ 2.700, 30 anos de serviço. Um terceiro sargento ganha R$ 2.600,
Um capitão das Forças Armadas Brasileiras, R$ 5.300. Ganha menos do que um soldado da Polícia Militar, do DF e do Bombeiro, que são excelentes profissionais. Nós tiramos o chapéu para eles, mas não podemos ganhar menos do que ele. Isso é importante para todos nós. Faço um apelo aqui aos nossos senadores da República, aos nossos representantes governamentais, para que possa aprovar essa MP com as emendas que nos interessam. Ela tem hoje no contexto 867 emendas. A maioria nos beneficia. Só falta fazer uma seleção destas emendas que possam o Senado Federal aprovar, mas as emendas que possam nos devolver direitos adquiridos. É isso que a família militar deseja. Nesta audiência pública, com certeza, temos a confiabilidade e que o governo federal vai nos ouvir, a presidente Dilma Rousseff vai olhar para o nosso salário das Forças Armadas, porque quando há necessidade, nós estamos presentes em todos os momentos, nas pacificadoras, em Manaus, defendendo a soberania nacional, e em todas as funções que fosse citada as Forças Armadas Brasileiras. Gostaria de fazer uma referência aqui, a Vossa Excelência, ao senador Paim, que abraçou esta causa. Fizemos um trabalho de articulação aqui no Senado Federal. Foi o senador da República que abraçou esta causa e disse para mim, não só para mim só, mas para todos os nossos segmentos. Nós vamos fazer uma audiência pública para que possamos trazer as nossas reivindicações para aqui, para o Senado Federal. Quero fazer uma referência a Vossa Excelência. Em setembro de 2012, foi o senador da República do nosso Brasil que foi na tribuna do Senado Federal, já para falar das nossas perdas salariais das Forças Armadas Brasileiras. E também citou o papel das Forças Armadas. É importante para a sociedade brasileira, é importante para nós militares, que fazemos parte desse segmento que é as nossas Forças Armadas Brasileiras. Faço uma referência também a Vossa Excelência, com referência a todas as questões aqui citadas. Em meu nome, como presidente da Associação dos Militares da Reserva, pensionista reformado das Forças Armadas, Sargento Genivaldo, uma referência a Vossa Excelência, por tudo que fez pela sociedade brasileira e para as nossas Forças Armadas também. Faço uma referência em nome de 5 milhões de militares nesse país, familiares, estão nesse momento nos assistindo na TV Senado e torcendo para que nós possamos resolver essas questões salariais das Forças Armadas Brasileiras. Não poderia citar jamais o nome do senador Paim, que vai ficar na história desse Senado Federal, vai ficar na história do Brasil. Foi a primeira vez que nós estamos aqui presente, a família militar das Forças Armadas, porque somos brasileiros, como todos aqui presentes. Fazendo aqui hoje, nesse momento, uma audiência pública, para que nós possamos trazer todas as nossas reivindicações salariais e outras questões também. Parabenizo a todos e muito obrigado pelas minhas palavras e a todos aqui presentes. Muito bem. Esse foi o senhor Genivaldo da Silva, que é presidente da Associação dos Militares da Reserva, Reformados e Pensionistas das Forças Armadas.